Nós vamos entender qual é o propósito do tempo. Antes de haver o tempo, havia o quê? A eternidade. Irmão Pedro leu para nós em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Salmo 90, versículo 2, Isaías 57, versículo 15. Todos esses versículos falam sobre o quê? Fala sobre a eternidade e como Deus habita a eternidade. Deus habita a eternidade, mas nós habitamos aonde? No tempo. Antes da eternidade, na eternidade, antes do início do tempo, não havia tic-tac. Agora tem tic-tac. Por exemplo, tem um relógio ali à minha frente. Quanto mais eu falo, mais eu vejo ele correndo também. E o meu tempo vai diminuindo cada vez mais. Deus habita a eternidade, mas a sua vontade se cumprirá no tempo. Por isso, irmãos, nós precisamos saber utilizar muito bem o tempo que Deus nos deu. Não vamos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas vãs. Deus comissionou a sua igreja uma comissão importante, que é a comissão de pregar o evangelho do reino. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele andou no meio dos homens, ele visitou cidades, percorreu aldeias, e ele conheceu de perto a condição da humanidade, a condição das pessoas. E ele viu que todas elas estavam como que aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E qual foi a medida do Senhor para poder assistir todas aquelas pessoas? Foi enviar os seus discípulos para que eles pudessem percorrer toda a terra, fazendo o quê? Anunciando o evangelho do reino. A pregação do evangelho do reino, irmãos, coloca em ordem a vida das pessoas. Todas as vezes que nós pregamos o evangelho do reino, e nós temos sido ajudados, que a maneira mais eficaz de pregar o evangelho do reino é por meio dos livros, que trazem a explicação do que era o evangelho do reino, do que é a vontade de Deus. Nós alcançamos as pessoas, oramos por elas, apresentamos Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, mas ao mesmo tempo dizemos a elas que Deus deseja ser o pastor da alma delas, que Deus deseja estabelecer o reino de Deus na vida delas, que elas precisam migrar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E como isso ocorrerá? Por meio do conteúdo daqueles livros, que vão poder apacentar aquela pessoa. Por meio daquelas palavras, essa pessoa pode se nutrir do evangelho do reino e se preparar para se tornar um vencedor. Por isso é tão importante o trabalho que os comportores fazem, o trabalho que o CEAP faz, o trabalho que a Casa de Adolescentes tem feito também, que é semear a palavra de Deus, possibilitando aqueles que são alcançados por esses missionários terem as suas vidas colocadas em ordem. Todos nós que estamos aqui, irmãos, um dia fomos alcançados por essa palavra. Se você está na igreja desde a sua infância, por exemplo, ou desde muito pequeno, você está aqui porque o seu pai ou sua mãe foi alcançado por essa palavra. Um dia alguém abordou o seu pai, um dia alguém abordou a sua mãe e apresentou não só Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, mas apresentou algo que pôde apacentar o seu pai, apacentar a sua mãe, que foram os livros, graças a Deus. Então, irmãos, vamos insistir na pregação do Evangelho do Reino, vamos investir na colportagem, vamos investir no Pães e Peixes, vamos apoiar a Casa de Adolescentes. Louvado seja o Senhor! Vamos seguir nessa missão, usando o nosso tempo para fazer a vontade de Deus, usando o tempo que o Senhor nos deu, para quê? Para que a vontade de Deus seja feita, seja estabelecida nessa terra.